Obesidade, um dos quadros clínicos mais diagnosticados no mundo todo. Segundo a OMS, cerca de 1 bilhão de pessoas são obesas em todo o planeta. E todos nós sabemos que esse quadro clínico acaba facilitando o desenvolvimento de outras patologias. Entre tantas formas de tratamento, variando entre atividades físicas, alimentação saudável, auxílio psicológico, nós também podemos abordar a intervenção através da cirurgia. Então, é sobre isso que eu quero abordar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre a cirurgia bariátrica. Se esse assunto te interessou, aguarda a vinheta, fica comigo nesse vídeo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou a Vivi e é um prazer novamente estar aqui abordando sobre mais um assunto importante sobre a área da saúde. Eu quero pedir, antes de mais nada, que se você ainda não é inscrito no canal, faça favor de se inscrever, clica no sininho para não perder nenhuma notificação do vídeo novo que vai ao ar aqui no canal. Lembrando que aqui temos vídeos novos todas as segundas e quintas-feiras. E vamos dar início logo ao nosso assunto do vídeo de hoje, sobre a cirurgia bariátrica. Muitas são as dúvidas que surgem diante dessa intervenção cirúrgica e muitos pacientes precisam dessa cirurgia para conseguirem tratar o quadro de obesidade. Então, o que é? Em que se consiste a cirurgia bariátrica? Cirurgia bariátrica é uma intervenção cirúrgica para o tratamento de obesidade. Normalmente ela é indicada para aqueles pacientes que não conseguem mais emagrecer apenas cuidando da alimentação e fazendo exercícios físicos. Sendo assim, ela também é um tratamento mais radical. O paciente sim perderá quilos logo e de uma forma muito rápida, mas todo paciente deve estar ciente de que o quadro de obesidade, ele envolve distúrbio alimentar e nesse distúrbio o paciente precisa de tratamento psicológico para continuar o seu emagrecimento posterior a essa cirurgia bariátrica. Então ela também não é milagrosa. Você precisa manter hábitos saudáveis após fazer essa cirurgia, essa intervenção, para que o seu corpo consiga se curar desse quadro clínico. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada tipo de cirurgia bariátrica disponível nos dias de hoje. Bom, no vídeo de hoje seria praticamente impossível eu explicar para você sem o uso de imagens. Então, vamos começar com o primeiro procedimento que é conhecido como bypass gástrico. Este é o mais conhecido e o mais utilizado aqui no Brasil e ele se resume na diminuição do tamanho do estômago, que diminui assim o volume de comida, de alimento que pode ser ingerido e também diminui a absorção das calorias. Então ele fica ligado nessa nova forma como está mostrando na imagem ao lado. Nós também podemos ter a opção da gastrectomia vertical. O estômago ele é diminuído em relação à sua largura, no seu corpo, fazendo assim que ele fique mais estreito. Também, consequentemente, diminuindo a possibilidade de ingestão de grandes volumes de comida. Na duodenal switch, além da diminuição do tamanho do estômago, nós vamos ter uma religação desse estômago, da parte final do estômago, direto com a parte do intestino delgado. Nós perdemos essa ligação do duodeno, que vai se ligar a esta outra parte do intestino mais à frente. Então, nós temos essa modificação também nessa cirurgia. Na banda gástrica ajustável, nós temos a implantação de um elo, de um anel, na região do estômago, onde, através de um dispositivo, esse anel ele pode ser comprimido ou relaxado. Este estilo de cirurgia, ele normalmente não é muito utilizado. Por ser a implantação de um outro material, e embora o avanço na medicina, nós sabemos que quando o corpo recebe algum outro material que não seja comum a ele, que não seja conhecido, tem uma maior possibilidade de rejeição. Não quer dizer que vá rejeitar, mas fica essa possibilidade maior
do que quando nós fazemos com tecidos humanos. Então, por isso também ela não é muito utilizada. Ainda existem alguns outros modelos e estilos de cirurgia bariátrica, mas eu escolhi abordar aqui para vocês esses 4 modelos, esses 4 tipos de cirurgia bariátrica que normalmente são mais comuns, né, de serem vistos e de serem indicados pelos médicos. Claro, obviamente, o médico que você está se consultando, ele vai acompanhar todo o seu quadro, todo o seu caso, sabe se você possui alguma outra patologia desenvolvida através da obesidade, por exemplo, diabetes, hipertensão, e através dessa análise clínica, ele vai indicar para você a cirurgia, o método, né, a metodologia que ele achar que para você será mais benéfica. Claro, devemos conversar com o médico, você deve pedir explicações sobre como funciona cada uma dessas cirurgias e tirar todas as suas dúvidas, mas normalmente o médico vai indicar aquilo que ele achar mais seguro para você. Excelente! Então, como eu falei anteriormente, essa cirurgia, essa forma de tratamento da obesidade, ela é uma intervenção mais radical, mas não é milagrosa. Precisa ter cuidados posteriores a esta cirurgia. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses cuidados, os cuidados mais comuns. Em primeiro ponto, que eu acho extremamente importante trazer aqui para vocês, é a questão da absorção de nutrientes, que pode ficar afetado. Sim, né? Eu até falei em uma das explicações que esses procedimentos, eles acabam diminuindo a possibilidade de um volume grande de alimento entrar no seu estômago, mas também diminui a quantidade, né, a absorção de calorias. Diminuindo a absorção de calorias, automaticamente ele está diminuindo a absorção das substâncias, dos nutrientes também, né? Porque nós vamos ter perda de células importantes para essa absorção, para a digestão e para a absorção. Então, é comum vermos pacientes precisando fazer suplementação de vitaminas e minerais posterior a esta cirurgia, principalmente porque não é todo o alimento que você vai conseguir consumir logo de início, e além disso, a perda dessas células que diminui sim a superfície de absorção possível. Então, normalmente, vitamina B12, ácido fólico, ferro são afetados. Algumas pessoas podem desenvolver uma leve anemia, mas é tratado com a suplementação. Então, isso é um ponto de atenção, é um cuidado que o paciente precisa ter posterior à intervenção cirúrgica. Obrigatoriamente, o paciente que passa por uma cirurgia dessas precisa melhorar a sua alimentação. Ter uma alimentação saudável, rica em todos os nutrientes que o corpo precisa, porque assim ele também vai ter disponível para a absorção de todos os nutrientes ou da maior quantidade possível. E sobre alguns alimentos não apetecerem mais, e isso tem a ver, está mais ligado com a questão de alimentos mais pesados, alimentos mais gordurosos, alimentos que requerem uma digestão mais longa, isso não vai mais favorecer o organismo e normalmente o paciente não se sente mais com aquela vontade ou aquele desejo de consumir esses alimentos. Um ponto importante também que eu posso trazer aqui para vocês é a questão de que as nossas células, de todo o nosso trato gastrointestinal, mas ali se nós pegarmos a região do estômago, elas são células especializadas, se eu posso usar esse termo. Algumas são especializadas em produzir ácido clorídrico, que é o nosso ácido gástrico, o nosso suco gástrico. Algumas são especializadas em produzir muco e bicarbonato, que vai formar uma camada de proteção para que esse ácido clorídrico não lese as nossas células. Outras células são especializadas na produção de hormônios. Então, veja que essa intervenção, ela realmente é drástica porque ela mexe em vários pontos
para o tratamento dessa obesidade. E como eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, porque estão na dúvida de optar por essa intervenção cirúrgica para tratar a sua obesidade ou não, eu vou abordar mais adiante em um outro vídeo sobre essas células do estômago, para vocês conseguirem fazer um link e aí sim, claro, sanando essas dúvidas, vocês também consigam se posicionar de uma forma mais racional frente a essa decisão que é muito importante para o seu organismo e para a sua saúde. Aqui falando com vocês, eu expliquei diversas formas e pontos de vista. Não quero que vocês entendam que eu sou contra essa cirurgia, essa intervenção mais radical. Eu só acredito que nós temos que ter claro o que isso significa para o nosso corpo. Porque normalmente nós tendemos a ir pelo que é mais rápido e mais prático, mas muitas vezes nós não pensamos no que isso pode acarretar depois. Então eu acho que sim, os pacientes que realmente precisam devem optar por essa forma de tratamento, porque a obesidade ela traz, mesmo que no futuro, mas ela traz mais patologias, ela auxilia no desenvolvimento de mais patologias, porque ela debilita o organismo e nós devemos prezar pela nossa saúde. Mas se você tem condições ainda de se esforçar, porque não é fácil, mas se você tem condições de se esforçar para fazer exercícios físicos, emagrecer fazendo exercícios físicos, cuidando da sua alimentação, fazendo tratamento psicológico se for necessário para tratar esse distúrbio alimentar, opte primeiro por estas formas. Mas se você parar para pensar que você não tem mais condições para buscar através dessas outras formas de tratamento, ou você já utilizou elas e não deu certo, mas aí você tem que ser bem sincero consigo mesmo, né? Você tentou mesmo, deu tudo de si, deu o melhor de si, para conseguir, não conseguiu, aí sim você deve optar pela cirurgia bariátrica. Ou até mesmo se você opta e tem já uma alimentação saudável, você pratica exercícios, mas mesmo assim você não consegue mais perder peso. Então aí também nós temos indicação, deve-se fazer a cirurgia bariátrica. Porque a cirurgia bariátrica, ela acaba também tratando os quadros secundários que vêm através da obesidade. Ela não vai tratar apenas a obesidade. Diretamente, sim, ela trata a obesidade, mas de forma secundária, ela vai tratar os outros quadros, as outras patologias que se desenvolveram por causa da obesidade. Então, sim, ela é uma ótima opção para pacientes que precisam, para ontem, emagrecer, porque isso já está fazendo mal às suas vidas. E que já tentaram outros métodos e não conseguiram obter sucesso. E aqui um ponto de curiosidade, que normalmente todos nós gostamos, somos curiosos. É indicado bariátrica quando o IMC, que é o índice de massa corporal, for maior que 40. Então eu vou deixar aqui do lado como se calcula o IMC. Se você quiser calcular o seu IMC e ver em qual valor ele se encontra, você pode usar esse cálculo, mas também não precisa entrar em parafuso se você estiver com IMC acima de 40. Se for esse o caso, você vai buscar o quê? Auxílio médico. Com o seu médico, você vai atrás de mais informações. Quanto ao tratamento, exames para ver como está a sua saúde também, que também nenhum médico vai resolver algum tratamento sem exames prévios, isso não existe. Então, só para vocês terem uma ideia. Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa eu fico à disposição. Não esquece de curtir, isso é muito importante. Fiquem bem e até a próxima!